Nós vamos dar início a mais uma tarde de aprendizado e estudo da Palavra de Deus. Eu creio que com muito esforço, com muita força de vontade, a gente chega nesse momento. Às vezes bate um desânimo, né? Às vezes as situações do dia a dia tentam nos prender, mas nós estamos aqui para a glória de Deus, para ouvir a voz do Senhor e receber os teus ensinamentos, aquilo que Ele tem reservado para o nosso coração nesta tarde. Eu gostaria de estar convidando a irmã Auslene para estar fazendo a oração introdutória, tá bom? Apresentando este momento ao Senhor. Tá bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero apresentar para esse estudo, Pai, nas tuas mãos. Venha, Pai, abrir nossa mente, Pai, nosso coração, para aprender mais da tua palavra. Usa o que for da sua palavra, Pai. Possamos aprender mais um pouco, Pai, da tua palavra. Abençoa, Pai, cada uma que aqui está, abençoa os que estão querendo, que ainda estão vindo, elas possam conseguir, Pai, participar desse. Isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãs, quem vai trazer a reflexão hoje sou eu mesma. Tá bom? Recebi esse desafio da irmã Tessia para estarmos compartilhando algo da parte do Senhor, mas antes eu gostaria de estar cantando um louvor que eu acabei de lembrar dele agora. Já deixa sua Bíblia aberta em Provérbios, capítulo 4, tá bom? A partir do versículo 20. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Amém. Glória a Deus. Então, eu pedi para vocês abrirem a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20. Estava pensando em compartilhar até mesmo ontem a reflexão que nós fizemos aqui na consagração, mas aí o Senhor permitiu uma situação em que veio este versículo na minha mente, né? Porque a gente sempre pergunta, Senhor, o que eu vou compartilhar? Né, o que o Senhor quer falar para nós, e sempre ouço da parte do Senhor aquilo que você precisa aprender mais um pouco. É sempre assim, né? A gente não pode ter aquele pensamento, não, eu vou lá porque A ou B precisa ouvir. Não, primeiramente eu preciso ouvir, eu preciso aprender, tá bom? Eu preciso receber. E da mesma forma que estou recebendo, aí sim eu vou compartilhar para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração de todo aquele que der crédito à voz do Senhor através da sua palavra. Então, Provérbios capítulo 4, eu não quero me alongar, quero ser objetiva. A partir do versículo 20, que diz assim. Amém? Vamos ler? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos.
Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Eu lembrei desse versículo, né? Como eu falei, de uma situação que o Senhor permitiu, onde me fez relembrar esta passagem. Nós temos aqui o ensinamento de Salomão para os teus filhos, assim como ele recebeu do seu pai Davi algumas instruções, ele também passou adiante os ensinamentos para os teus filhos. E o que podemos aprender aqui? Esse texto ele é muito rico, ele tem muitas coisas para que possamos aprender, muitos ensinamentos. Depois, com o tempo, cada uma de vocês, no secreto, no seu devocional, medite em Provérbios capítulo 4, com certeza o Espírito Santo vai te ensinar muito e muito mais. Nós sabemos que no nosso coração está a fonte dos desejos e das nossas decisões. O nosso coração ele é o centro da vontade humana. Então, o que domina o meu coração, o sentimento que domina o meu coração, isso vai refletir no meu comportamento. Então, do que está cheio o meu coração? O que tem imperado dentro do meu coração? O que tem sobressaído no meu coração? Isso reflete no nosso comportamento. A partir do momento que a gente começa a observar o nosso proceder, as nossas decisões, aí a gente tem que ver, de acordo com a orientação do Espírito Santo, eu preciso eliminar isso aqui. Isso aqui não pode dominar o meu coração, a minha mente, né? Quando a gente fala de coração, a gente fala de mente. Isso não pode dominar a minha mente, porque eu não posso ser conduzido pelo meu coração. Que a palavra do Senhor vai nos dizer que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Então a gente se engana, a gente acha que decidir de uma forma, nos comportar de uma forma é o certo, é o correto, mas precisamos ser conduzidos, dominados pelo Espírito Santo. E às vezes, por conta das circunstâncias, ou até mesmo por falta de observar a palavra de Deus e de alimentar da mesma, a gente acaba sendo dominado por outras coisas. Porque se eu não sou dominada, se eu não busco ser conduzida pelo Espírito, outras coisas automaticamente irão ocupar o lugar que devia ser do Senhor. E isso vai me dominar. Então, o que domina meu coração irá refletir no meu coração. Então, a primeira coisa aqui que nós podemos destacar é que Salomão orienta: inclina os seus ouvidos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Bem conhecido. Que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Bom, Salomão orienta: inclina os teus ouvidos. E nós recebemos essa orientação de Paulo aqui, que a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E esse ouvir aqui não é deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Esse ouvir é colocar em prática, nos atentarmos para os ensinamentos da palavra de Deus. E essa orientação que Salomão estava dando para os seus filhos.
Inclina os teus ouvidos, deem ouvido aos mandamentos do Senhor, deem ouvidos aos meus conselhos, às minhas orientações, para que você possa ter êxito e sucesso na sua vida. Então, primeira coisa, precisamos inclinar os nossos ouvidos para os mandamentos do Senhor. Porque quanto mais eu inclino os meus ouvidos para os ensinamentos e os estatutos do Senhor, a minha fé vai sendo fortalecida. Amém? A fé não é pelo ouvir a palavra de Deus, então eu preciso inclinar os meus ouvidos à palavra de Deus para que a cada dia a minha fé venha a ser fortalecida, venha a crescer. Segunda coisa, não aparte os teus olhos. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, complementando aquilo que já estamos falando, nós precisamos nos atentar para as Escrituras a cada dia. Meditar dia e noite, porque ela que vai nos dar o direcionamento para as nossas decisões. Lembra que eu falei que no nosso coração está a fonte dos desejos e das decisões? Lembra? Então, quanto mais eu me atentar, os meus olhos estiverem direcionados, observando os estatutos do Senhor, os meus ouvidos inclinados para ouvir o que Ele tem a me ensinar através da sua palavra, quanto mais eu fizer isso, as minhas decisões, as minhas escolhas, os meus desejos serão orientados pelo Espírito. Esconde em seu coração. Salmos, capítulo 119, bem conhecido também, que é até o louvor que eu cantei no início. Salmos 119, versículos 11 e 12, que dizem assim: Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos, ou seja, os teus ensinamentos, os teus estatutos. Então, eu preciso inclinar os meus ouvidos. Eu não posso deixar de meditar na palavra do Senhor. Eu preciso esconder esta palavra em meu coração. Porque não é que eu vou ficar 100%, porque enquanto estivermos aqui, a luta é todo dia a gente renuncia o pecado, todo dia a gente vence uma batalha, não é verdade? Mas a palavra do Senhor dentro do nosso coração vai nos ajudar a resistir nos dias maus, resistir às tentações. Então, recapitulando aqui, as instruções, a palavra do Senhor precisa estar guardada em nosso coração. Nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos para meditar a palavra do Senhor, guardá-la em nosso, esconder em nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Andemos no Espírito, que vai nos levar lá em Gálatas, capítulo 5, que é um texto bastante conhecido, que a gente já até estudou ele. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha isso. As obras da carne, elas precisam estar eliminadas da nossa vida. Mas isso só vai ser possível se nós andarmos em espírito. E para andar em espírito, só é possível se guardarmos os mandamentos do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Como eu disse no início, não pode ser um ouvir de ouve aqui e sai aqui. Esse ouvir é atentar, é você acatar, obedecer, dar ouvidos, estar atento àquela ordenança, aquele princípio, aquele mandamento. Note que são etapas. Eu vou ouvir a palavra, os meus ouvidos, os meus olhos estarão atentos. Vou guardar a palavra e, consequentemente, esse guardar é colocar em prática. E, consequentemente, as minhas decisões, os desejos do meu coração serão todos orientados pelo Espírito Santo de Deus. E a minha natureza carnal, as obras da carne que tentam imperar, elas perderão força na minha vida, né? Porque enquanto estivermos aqui, todos esses sentimentos, todas essas coisas, nós estamos sujeitos. Quem nunca sentiu ciúme? Quem nunca sentiu ira? Quem nunca sentiu ódio batendo no seu coração? Não é? Quem nunca teve inimizade contra alguém? Então, a gente precisa lutar contra isso. Só que a gente não pode sozinho, não é na força do nosso braço. Aí eu não faço, eu não... Não tem isso. A luta é diária, é constante. A gente só combate isso com o Espírito Santo. Nos alimentando da palavra, nos enchendo da palavra. Existe uma ilustração... Rogério sempre gostava de compartilhar, que era assim, dentro de nós tem 2 lobos, certo? Um é o espírito e o outro é a carne. Eles lutam diariamente. Quem vai vencer? Aquele que for mais alimentado. Não é verdade? O lobo que for mais alimentado, ele vai ter mais condições de combater o seu opositor. É a mesma coisa dentro de nós, a carne e o espírito. Quem é que a gente está alimentando mais? Se eu inclino os meus ouvidos, se eu tenho guardado a palavra de Deus no meu coração, o meu espírito vai se fortalecer. Então, é certo que a carne tenta imperar, os sentimentos carnais tentam dominar o nosso coração, mas precisamos fazer uma escolha, precisamos tomar uma atitude em saber, eu quero ser dominado pelo quê? Eu quero ser dominado pela carne ou eu quero ser dominado pelo Espírito? O meu coração vai estar cheio de quê? Cheio de contendas, cheio de falsidade, cheio de heresia, cheio de mentira? Ou vai estar cheio de verdade, cheio de amor, cheio dos frutos do Espírito? A escolha é nossa. Eu não posso fazer isso por Alzirene não pode fazer por Tessa, nem Tessa pode fazer por Juju, nem Juju por mim. Eu não posso. É uma escolha individual. Eu quero ser cheio de quê? E isso vai refletir no meu comportamento. Então, é isso que o Senhor tem compartilhado no meu coração. Se eu tenho uma atitude e logo o Espírito Santo me posiciona,
isso daí não provém de mim. Opa, aonde que eu estou falhando? Como que eu preciso vencer isso? Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso renunciar. Sabe aquele momento? A gente acha que tem que ser feito, que é o certo e a gente tá com a razão e aquilo precisa acontecer. Às vezes, o Espírito Santo nos traz para um momento de silêncio, só observar, analisar e esperar. E precisamos entender isso, porque são certas situações pequenas no nosso dia a dia que o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos moldando, nos lapidando, e é por isso que precisamos nos alimentar da palavra de Deus, guardar em nosso coração para estar atento a esses toques do Espírito Santo, a esses freios, né? Porque ele às vezes ele dá um toque, só que a gente tá com a cabeça tão assim em outras coisas ligadas na nossa razão, ligadas nas nossas opiniões, que a gente não percebe, não se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. E a gente é conduzido pela carne e acaba fazendo coisas, tomando decisões, tendo sentimentos que não provêm do Espírito Santo. Consequentemente, desagradando ao Senhor. E isso interfere no nosso relacionamento com Ele. Amém? Então, o que nós estamos guardando em nosso coração? Estamos protegendo o nosso coração? A gente blinda o nosso coração com a verdade da palavra de Deus. Ninguém é perfeito, né? Às vezes surgem sentimentos dentro de nós que a gente pensa assim, meu Deus, como que eu pude pensar isso? Como que isso pode surgir dentro de mim? Mas isso é a nossa natureza, a gente precisa lutar contra isso. Nossa natureza é pecaminosa, a gente sempre parece que é uma coisa que puxa sempre para o outro lado, né? Para a carnalidade, para aquilo que não agrada ao Senhor, porque é a luta da carne contra o espírito contra a carne. Então, quando o Espírito Santo fala pra gente assim, ó, para tudo, vai me buscar, vai orar, medita na palavra. Então, isso não é à toa, porque Ele quer que estejamos ali preparados para resistir às tentações desta vida. Amém?